Hoje eu vou te falar 5 coisas que você deve fazer para evitar os ciúmes entre irmãos. Oi, seja bem-vindo à nossa família. Meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando chega um novo irmão na casa e a gente começa a sentir que a nossa criança mais velha está com ciúmes e como lidar com essas situações. Mas antes de falar dessas 5 coisas, eu queria te pedir para ficar até o final desse vídeo, porque no final sempre tem uma história que vai fazer tudo fazer sentido. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o ciúmes é um sentimento que ele aparece quando a criança tem a sensação que ela está perdendo algo. Ou perdendo os pais, a presença deles, ou perdendo a qualidade dessa relação. E é aí que o ciúmes aparece. Por isso que geralmente quando chega um novo irmão, esse sentimento é comum de ser aflorado, porque não é apenas uma sensação da nossa criança, é uma realidade. Ou seja, ela realmente vai perder um pouco de espaço, ela realmente vai perder um pouco do tempo que ela tinha com os pais, um pouco da atenção que ela tinha, porque agora a família está se reestruturando, a família está mudando. E com essa mudança, ela vai às vezes ter essa sensação de que ela está sendo deixada de lado, ou que ela tá tendo menos tempo. E aí vem os famosos sintomas dos ciúmes. Tá, Zu, e tem como acabar com esse sentimento? A verdade é que não. Esse sentimento ele é natural. A gente sente ciúmes às vezes de coisas tão bobas e banais. Não é que seja um sentimento ruim. E isso é uma coisa muito importante que eu vou falar em outro vídeo. Sobre os nossos sentimentos não serem bons ou ruins. Eles apenas são. O que a gente tem que trabalhar é como a gente lida com esse sentimento, como a gente direciona esse sentimento. Então, isso é importante. Agora, acabar com os ciúmes é quase impossível, mas como a gente faz para redirecionar esse sentimento e para fazer com que a criança não sinta que está perdendo? Ela com certeza vai perder algumas coisas que são naturais, mas essa sensação pode ser mudada de acordo com aquilo que ela está vivendo. A primeira coisa que a nossa criança precisa ter é um tempo só com os pais. E isso é muito difícil quando chega um bebê, não é mesmo? Porque quando chega um novo bebê na casa, praticamente toda a rotina vai envolver esse bebê. As necessidades básicas, as necessidades fisiológicas do bebê são muito grandes quando o bebê chega, mas também é muito importante a gente tentar realmente criar esses espaços, mesmo que sejam curtinhos, às vezes 10, 15 minutos podem fazer toda a diferença. Você parar um pouquinho a sua rotina, sentar do lado para assistir uma televisão e fazer um carinho, já pode fazer toda a diferença. Você tentar tirar um tempinho para fazer uma refeição junto ao lado, tentar conversar, pode fazer toda a diferença. É claro que dependendo da idade da sua criança mais velha, se ela tiver entre 2 e 4 anos, para ela nunca vai ser suficiente. E a sensação que você vai ter é que você sempre está devendo. Isso é uma realidade, a gente não pode achar que isso não vai existir. Vai existir, com toda certeza. Mas tenta pedir ajuda para as pessoas que têm ao seu redor, talvez para o seu marido, para sua mãe, para um amigo, para quem quer que seja que possa ficar meia horinha com o seu bebê, enquanto ele dorme, olhando ele, para você ter esses espaços. O ideal seria um pouquinho todo dia. Não pode um pouquinho todo dia? Nos finais de semana, naquele momento que é possível fazer. Às vezes você percebe que você consegue encaixar isso até na rotina do dia a dia, no ajudar a trocar de roupa, no colocar para tomar banho, sabe? Ao invés de colocar para tomar banho, sair correndo e fazer várias coisas, senta um pouquinho com essa criança, fica ali conversando, brinca um pouquinho com a água, sabe? Transforma um momento simples da rotina, uma necessidade, num momento em que você pode estar aproveitando para criar esse vínculo e fazer a sua criança se sentir especial e fazer ela se sentir amada, porque é muito sobre isso, é sobre sentir-se amado. 2. Dar algum poder de decisão sobre compras ou coisas que o bebê vai precisar. Por exemplo, você vai precisar comprar uma roupinha para o seu bebê. E você não pode deixar a sua criança escolher livremente qual roupinha você vai comprar. Mas escolhe 3 shorts que você já gostou, ou 3 bodies que você já gostou, ou 3 calças que você já gostou e fala: filha, dessas 3 aqui, qual você gosta mais? Qual você gostaria de levar para o seu irmão? Então
vamos dar um presentinho para o seu irmão? Só de fazer parte da escolha, a sua criança vai sentir que ela também é importante, que ela também toma decisões sobre o irmão. A gente não está falando aqui de decisões de vida ou morte, de decisões de saúde, a gente está falando de pequenas decisões do dia a dia, coisas que não influenciam ela realmente escolher ou não, mas que para ela isso é importante. E é importante a gente fazer a criança ter esse sentimento de pertencimento. O pertencimento é o que faz nós, seres humanos, sermos o que nós somos e é o que faz com que a criança sinta parte da família. A terceira coisa é permitir que a criança tenha momentos com esse novo serzinho que acaba de chegar. É claro que isso vai ser muito difícil durante os 3 primeiros meses, quando o bebê ainda é muito pequenininho e muito sensível. Mas é importante você criar espaços onde a criança perceba que ela não perdeu o pai e a mãe, ela ganhou um irmão. É uma nova relação que está surgindo, é algo novo que está acontecendo. E isso é um presente para a vida inteira, é uma relação para a vida inteira. É alguém que ela vai ter por perto, mesmo que distantes, mas uma pessoa que vai se relacionar com ela para o resto da vida. Então, criar algumas situações onde você permite que a sua criança segure o bebezinho no colo, claro, sempre com supervisão, sempre conversando com ela primeiro, olha só, vamos pegar o irmãozinho no colo, mas sempre que for pegar o irmãozinho no colo, a mamãe ou o papai tem que estar junto, a gente vai te ajudar, não pode fazer isso nunca sozinho. Combinado? O seu irmãozinho é muito sensível, então quando você pegar ele no colo, precisa fazer tudo devagarzinho, tem que falar baixinho para ele não se assustar. E aí você criar esses momentos onde a criança sinta que ela é parte, não só parte, que ela está criando um novo vínculo, que ela está criando uma nova relação dentro daquele serzinho que acabou de chegar novo na família. Antes de eu falar a quarta coisa, eu gostaria muito que você lembrasse de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever nesse canal, porque eu vou amar que você faça parte dessa nossa família. E a quarta coisa que você precisa saber é: envolva as crianças nas atividades com o bebê. Às vezes podem ser atividades simples. Quando eles são muito pequenos, quando a diferença de idades é muito pequena, é um pouco mais complicado. Mas tem coisas que a gente pode deixar a criança fazer parte. Por exemplo, se ela não pode ajudar a trocar fralda, de repente ela pode te passar o lencinho umedecido, ou pode passar para você a fralda. Ela talvez não pode ajudar a dar banho, mas ela pode passar uma toalhinha na cabeça da criança. Ela pode estar perto na hora de encher a banheira, para ela sentir que ela não foi esquecida e que, mais ainda, ela é importante e ela é essencial para que toda a casa, toda a engrenagem funcione. E é importante você falar para a criança sobre isso também, sobre, nossa, você não sabe o quanto você me ajuda, o quanto é especial ter você aqui comigo quando o seu irmãozinho tá chorando ou quando eu preciso trocar a fralda dele. Você não sabe o quanto é bom eu ter você aqui para conversar comigo. Todas essas coisas podem parecer muito pequenas, mas elas fazem muita diferença na sensação que a criança mais velha vai ter com relação à criança mais nova. E a quinta coisa, e mais importante, é: não faça comparações. Jamais, em nenhuma hipótese, diga: ah, o seu irmão não tá chorando, por que você tá? Ah, o seu irmão tá dormindo, por que você não tá? Ou, ah, o seu irmão é bonzinho, você não é bonzinho. Você não tá sendo bonzinho. Ou então colocar, mais do que as comparações, colocar responsabilidades. Ou, você não viu seu irmão? Você não fez isso? Você não tá vendo que ele tá chorando? Ou passa o seu brinquedo pro seu irmão, que ele é menor? Todas essas coisas vão criando um sentimento de competição e de inimizade entre as crianças. Podem parecer coisas pequenas e muitas vezes essas coisas até facilitam a rotina dos cuidadores, como por exemplo: por que você não está se comportando como seu irmão? E aí você ganha uma criança que está se comportando melhor. Mas dentro dela o sentimento gerado é muito doloroso. Ela vai se sentindo menor, pior, e ela vai se sentindo que ela sempre tem que ser mais do que. E não mais para ela, e sim mais do que alguém. Ser melhor do que alguém. Esse sentimento de competição com um outro é algo que afeta o resto da vida dela. Muitas vezes essa relação fica estranha entre os irmãos desde esse primeiro momento. E a gente nem percebe que está fazendo. E é importante a gente começar a observar como a gente busca o melhor comportamento das crianças. Eu sempre gosto de compartilhar algumas histórias de famílias que eu já atendi. Uma das famílias chegou para mim com 2 menininhos, um de 5 anos e um de 3.
Foi muito difícil pro de 5 quando o irmão chegou, porque ele tinha 2 anos. 2 anos é uma fase onde a criança ainda está muito egocêntrica, tudo é sobre ela mesma, ela ainda não consegue ter empatia, porque ela não consegue entender que o outro sente. O que é o sentir? O outro sente dor também, o outro sente tristeza também. Ela não entende, ela só entende que dói nela, que ela sente tristeza, que ela sente frustração, mas ela não consegue entender que os outros também são capazes de sentir isso. Então, quando o irmãozinho chega nessa etapa, é muito difícil para a criança mais velha lidar com todos os sentimentos que estão acontecendo. Essa fase dos 2 anos é incrível, a criança tá aprendendo muito, vendo muita coisa, tá começando a ir pro mundo, e para ela é difícil lidar com essa chegada e essa competição que acaba acontecendo no tempo, na disponibilidade da família. Então, os dois, eles tinham conflitos muito sérios para a idade que eles tinham. Eram tão graves que o irmãozinho mais velho às vezes machucava mesmo o irmão mais novo, mesmo assim, de derrubar ele e acabar causando machucados que geravam sangue, geravam problemas mais graves. Quando essa família chegou, a gente estava a mais ou menos 2 meses do aniversário do irmão mais novinho e a mãe estava desesperada porque ela falou: Zu, ele vai destruir o aniversário do irmão mais novo. Só de pensar que eu vou fazer essa festa e vou passar por isso, já me dá vontade de desistir de comemorar o aniversário dele. Então, o nosso trabalho estava entre mudar a percepção da relação entre os dois irmãos. Bom, a gente aplicou todas essas técnicas que eu falei aqui pra vocês e algumas outras coisas. E no final das contas, principalmente nessa coisa do fazer parte, o irmão mais velho participou de ajudar a escolher a decoração, ajudar a organizar a surpresa. E ele entrou na festa com ajuda, mas levando o bolo do irmão mais novo. E essa festa foi a coisa mais linda do mundo e... logicamente que eu chorei de me acabar quando eu vi a foto do irmãozinho levando o bolo pro seu irmão mais novo. E essas coisas me emocionam, não importa quantas vezes eu conto essa história. Então, para vocês entenderem que não importa em que situação vocês estão, não importa o quão grave é, sempre dá para mudar. Nunca é tarde pra gente tentar mudar uma relação, um sentimento, todas essas coisas que a gente vive entre família. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, sobre a rotina, vocês podem me procurar lá no Instagram, @zubarbosa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!